Louvar a Deus pela vida de um amigo, pastor. Glória a Deus, seu alvo. O Senhor continue te abençoando. Muito obrigado por mais uma vez me receber aqui. Trago um abraço do meu pastor Rodrigo Shimazaki. Era para ele vir comigo, mas a esposa dele está saindo bem um pouquinho tarde. Talvez apareça aí, quem sabe. Trago um abraço para a igreja, do pastor. Glória a Deus. Louvo a Deus também pela vida do irmão que nos convidou, Luceildo. Isto, não errei? Deus abençoe. Meu amigo cantor leal, Deus continue te abençoando. E a todos que vieram aqui nesta noite. Você acredita que Deus tem uma palavra do céu para a sua vida? Glória a Deus. Quantos acharam o Salmo 126? Digam amém. Amém. Verso de número 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Amém. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos esperam uma revelação, quando a maior revelação já nos foi dada, que é a palavra de Deus. O texto que pela qual nós lemos encontra no livro de Salmos, número 126. Ora, a palavra salmo significa cânticos. Do número 1 ao número 150, existe cânticos aonde os salmistas vão expor os seus sentimentos para com Deus, com exceção do salmo de número 89, onde Deus é que vai expor uma alegria por ter achado alguém como Davi. Ora, os salmos de número 120 até o número de 134 trata-se em uma categoria teológica considerado e chamado de cântico de romagens, ou em algumas traduções também conhecida como cântico dos degraus. Vale salientar que os salmos de número 120 até o número 124, em algumas versões são chamados de cântico de romagem, porque os homens de Israel, as famílias de Israel, saíam de suas cidades e iam caminhando em direção a Jerusalém para poder entoar, cantar e adorar o Senhor no templo. Ora, quando nós lemos o salmo de número 120 ao número 134, pode-se chamar de um mini cântico ou uma miniatura de cânticos dentro do próprio livro de Salmos, pois é uma categoria específica. Todas as vezes que os filhos de Israel saíam de suas cidades e iam em direção à cidade, aleluia, da adoração, a saber, Jerusalém, eles então iam entoando o salmo de número 120 ao salmo de número 134, isto porque era costume do povo judeu que por pelo menos 3 vezes ao ano eles fossem à cidade da adoração, eles fossem à cidade de Jerusalém, eles fossem à cidade da glória, eles fossem à cidade onde estava a representatividade maior da presença de Deus aqui na terra, por saber a arca da aliança. Então os filhos de Israel por pelo menos 3 vezes iam à cidade de Jerusalém. A primeira grande festa que acontecia era chamada de Páscoa. Para quem não sabe, os israelitas todos os anos comemoravam a Páscoa como sendo uma das principais grandes festas do povo judeu. A Páscoa comemora nada mais, nada menos do que os grandes feitos de Jeová, relembrando o sofrimento que o povo aconteceu ainda
saída na terra do Egito, e além disso, o grande livramento que Deus dara por intermédio da saída deles do Egito em direção à cidade ou à terra prometida. Ora, então os filhos de Israel iam para comemorar a Páscoa, mas além da Páscoa também existia uma segunda grande festa, que era chamada de festa dos Pentecostes, que aconteciam 50 dias depois da Páscoa. Ora, a festa de Pentecostes, também chamado de festa das cabanas, era uma festa onde o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo, eles comemoravam com os pães de farinhas novas, assados em levedura. Na festa de Pentecostes era de caráter agrícola, onde eles comemoravam a bênção que Deus dara por intermédio, aleluia, da plantação. Além da Páscoa e da festa de Pentecostes, também existia uma terceira grande festa, chamada de festa dos tabernáculos. Esta grande festa, segundo a palavra de Deus, durava 7 dias, e o povo relembrava a peregrinação do deserto, que embora o deserto fosse um lugar de dificuldade, Deus havia cuidado de seu povo. Então, filhos de Israel, eles festejavam relembrando daquilo que Deus havia feito na vida de seu povo, que embora estivesse no deserto, Deus cuidara de seu povo. A igreja se alegra hoje, porque mesmo no deserto existe um Deus que cuida. A igreja se alegra hoje, porque mesmo no deserto, a igreja sabe que é Deus que a sustenta. A igreja se alegra hoje, porque sabe que mesmo no deserto, é Deus que entra com providência. Deixai-me abrir um parênteses aqui nesta noite e trazer algo de Deus para a sua vida. Alegre-se hoje, festeje hoje, cante hoje, para comemorar o que Deus já fez na sua vida. Tem gente que esquece do passado, tem gente que esquece das coisas que Deus operou outrora, esquece dos milagres que Deus manifestara na vida de seu povo, e espera apenas milagres futuros. Quer saber aleluia, de uma coisa que abre portas na nossa vida? Seja grato pelo que Deus já fez na sua vida, agradeça hoje, festeja hoje, mas também espere o que Deus vai fazer na sua vida amanhã. Quem não é grato a Deus pelo que Deus já fez na sua vida no passado, não está preparado para receber de Deus novas bênçãos na sua vida. Então o povo alegrava, salmodiava e cantava, porque Deus, aleluia, havia cuidado deles no deserto. Mas então, por pelo menos 3 vezes, os filhos de Israel saíam de sua cidade e iam em direção à cidade de Jerusalém, ao centro da adoração. Mas prestai a vossa atenção nesta noite, porque enquanto os peregrinos iam em direção a Jerusalém, eles não iam de cabeça baixos e nem tão pouco de boca calada. A cada passo que eles davam, eles cantavam e exaltavam ao Senhor. A cada passo que era realizado, os filhos de Israel tinham a perspectiva de que, embora estivesse indo para o lugar da adoração, eles já deveriam sair de suas casas adorando. Tem gente que espera chegar na igreja para adorar, tem gente que espera chegar no templo para adorar, mas quem é adorador de verdade, ele tem a perspectiva de que o culto não inicia na igreja, mas que o culto inicia-se em casa. Antes de sair de casa, está arrumando, está tomando banho, mas está louvando ao Senhor, está vestindo a roupa, está olhando no espelho, mas já está agradecendo ao Senhor, está no carro dirigindo, está escutando o hino e já está adorando ao Senhor. Tem gente que só adora no templo, tem gente que só adora na igreja, tem gente que precisa de lugar físico para adorar, mas o adorador que é adorador de verdade, ele sabe que ele não depende
está apenas no lugar, mas está também no indivíduo que está indo para o lugar aonde irá adorar o Senhor. O adorador que é adorador, ele antes de sair de casa já vem adorando. Eu vou te provar na Bíblia Sagrada, diz a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo de número 35, que quando Josué, melhor dizendo José, é levado para, aleluia, o Egito, na casa de Potifar, ele não abandona o seu Deus. E quando José não abandona o seu Deus, diz a palavra do Senhor que ele é destaque dos servos de Potifar e é colocado como mordomo na casa de Potifar. Satanás, olhando que Deus havia abençoado o teu servo, vai então levantar a mulher de Potifar para derrubar o servo do Senhor. Quando isto acontece, a palavra de Deus nos revela que José vai sair correndo, ou seja, está no Egito, mas continua sendo adorador a Deus. E olha o sinônimo do que é adoração, ele foge. Potifar fica irado, manda para a prisão de Faraó. Chegando na prisão de Faraó, aleluia, quem é adorador de verdade não depende de lugar. Na posição, aleluia, que ele estava, na prisão de Faraó, ele é colocado como carcereiro da prisão. Olha que interessante, é mandado para sofrer, mas agora está no comando da cadeia, está no comando da prisão. Por quê? Porque é adorador, e adorador que é adorador, ele pode estar em Israel que está adorando, pode estar na casa do Pai que está adorando, pode estar no Egito que está adorando, pode estar na Babilônia que está adorando, pode estar no deserto que está adorando, pode estar no vale que está adorando. Por quê? Porque é adorador. E diz a palavra de Deus que por José ser adorador, ele saiu de escravo, saiu de mordomo, saiu de carcereiro para ser governador do Egito, porque é adorador. Deixa eu dizer uma coisa para você, não dependa de lugar, mas seja adorador por excelência. Adore aqui, adore lá, adore na rua, adore na faculdade, adore na escola, adore no trabalho, adore onde quer que você esteja. Não dependa de lugar, mas tem essência de adorador. Eles vinham para adorar, vinham para o templo que estava em Jerusalém, o templo da grande glória, o templo construído por Salomão, um templo, aleluia, aonde é a magnitude da glória, segundo o Antipater de Sidom, o homem que formalizou as 7 maravilhas do mundo antigo. Ele vai fazer 2 adicionais e vai dizer que o templo de Salomão era tão maravilhoso que, aleluia, era considerada a 9ª maravilha do mundo antigo, segundo o Antipater de Sidom e segundo a Santa Escritura. O templo de Salomão era tão magnífico, cuja sua edificação se dara por ouro, por madeira, aleluia, se dara por mármores, por pedras, e na sua construção envolveram mais de 50.000 pessoas, uma construção que durou 7 anos e meio, aonde todos os anos Israel ia para adorar o Senhor naquele templo magnífico. A cada passo que eles davam, o hino era entoado, a cada passo que eles davam, os salmos eram entoados, eles cantavam a Deus. Mas é interessante, porque no ano de 1585 anos antes de Cristo, segundo a palavra de Deus, a Babilônia invade pela 3ª vez Jerusalém, e segundo a palavra do Senhor, o rei Nabucodonosor vai dizer que é para destruir o templo de Salomão é destruído. 70 anos Israel vai ficar cativos na terra da Babilônia, 70 anos o povo de Israel vai ficar cativos em uma terra estranha. Mas diz a palavra de Deus que convidados 70 anos, aleluia, que eles estavam na Babilônia, eles vão retornar de volta à cidade natal, eles retornam à cidade de Jerusalém, e por intermédio de Esdras e Ageu vai edificar o templo do Senhor. Mas aquele templo não tinha a mesma glória que o templo de Salomão, aquele templo não tinha a mesma glória que o templo anterior. Então os filhos de Israel estavam
estavam desanimados, os filhos de Israel estavam tristes, porque o templo agora não tem a mesma glória. Então Deus levanta Ageu, e no capítulo de número 2, no versículo de número 9, vai dizer: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Aleluia. Deus levanta Ageu para dar uma injeção de ânimo nos filhos de Israel, a saber que mesmo que o templo fosse pequeno, que mesmo que o templo fosse menor, a glória de Deus seria manifesta. Eu venho a entender uma coisa, que não precisa de grandes templos para Deus manifestar a sua glória. Não precisa de templos monstruosos para a glória de Deus ser manifesta. Também não, meus queridos. O que importa é se a presença de Deus está no ambiente. Se a presença de Deus está no ambiente, Ele cura, salva, batiza, liberta, levanta, edifica, consola, dá vida e vida com abundância. Porque o que importa não é o templo, o que importa é a presença de Deus no ambiente. Deixai-me esclarecer uma coisa aos senhores: não sei se você veio para ver pregador ou se veio para ver pastor, mas se você veio para receber uma bênção da parte de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o papai está na casa. E se papai está na casa, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele edifica, Ele dá bênção, dá vitória. Não importa a situação da sua vida, e nem tampouco o seu problema. Se papai está na casa, milagre é garantido. Se papai está na casa, papai fala. Se papai está na casa, papai levanta. Se papai está na casa, papai opera. Porque o que importa não é o ambiente, o que importa é se Deus está na casa. Eles vão a Jerusalém para adorar. E quando eles vão ao templo adorar o Senhor, eles vão entoando a Deus, eles vão cantando ao Senhor, eles vão salmodiando ao nosso Deus. E eles começam no Salmo de número 120. E no número 120, verso de número 1, eles em uma só voz, eles dizem: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Salmo de número 120 é uma declaração do que Deus faz na vida de um justo. Eles em uma só voz, eles que os peregrinos, aqueles que estão indo a Jerusalém para cantar, para adorar e para festejar o Senhor, eles dizem: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O clamor de um sábio, meu querido, o clamor, aleluia, de um sábio está justamente na perspectiva de que Deus vai ouvir a sua oração. Sabe o que é interessante? Que o nosso Deus é sazonal. O que isso significa, pregador? O nosso Deus, Ele opera mediante a situação. Se você não entendeu, eu vou te explicar mais melhor. O nosso Deus, Ele opera mediante a situação. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele ajuda de forma adequada a situação. Se o nosso, aleluia, se a nossa alma está escurecida, Cristo nos ilumina. Se a nossa alma está triste, Cristo nos alegra. Se a nossa alma está morta, Cristo nos vivifica. Se a nossa alma está querendo parar, Cristo nos dá força para continuar a caminhada. Se a nossa alma já não tem mais forças, Jesus Cristo é a nossa força. Ele opera mediante a situação que você se encontra. Não sei se você entendeu esta palavra, mas deixai-me esclarecer uma coisa nesta noite. Não importa a situação que você se encontra, o que importa é que na situação que você está, Jesus Cristo opera na sua necessidade. Se você precisa de força, se alegra, porque hoje Ele vai te dar força. Se você precisa de vigor, se alegra, porque hoje Ele vai te dar vigor. Ele opera mediante a sua necessidade, Ele opera mediante a situação que você precisa. Este
nosso Deus. O salmista ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha que coisa maravilhosa. Os peregrinos estão dizendo: nós clamamos ao nosso Deus e Ele escutou a nossa oração. Eu já até abro um parênteses aqui agora para esclarecer uma coisa. Quando os peregrinos dizem que Deus ouviu a oração, ouviu a súplica do seu povo, eles estavam dizendo que o nosso Deus ele não sofre de nenhuma doença auditiva. Olha que maravilhoso. Enquanto eu e você nós sofremos devido à idade avançada, devido a alguma cidade ou acidente que acontece, o nosso Deus ele não sofre nenhum tipo de doença. Quando eu falo de doença, eu venho entender que o nosso Deus não sofre de otoesclerose, que é justamente o crescimento do osso estribo do ouvido, que cresce de forma anormal, o que dificulta a passagem de som e ouvir com clareza. O nosso Deus não sofre de otoesclerose, porque todas as vezes que eu peço, meu Deus responde. Todas as vezes que a igreja clama, nosso Deus responde. Ele não sofre de doença auditiva. Quando eu falo de doença auditiva, eu venho a entender que o nosso Deus não sofre de otite. Mas o que é pregador otite? Para quem não sabe, otite é uma infecção que está na parte, aleluia, atrás do ouvido do ser humano, o que atrapalha a passagem de som. O nosso Deus não sofre de otite, ele escuta com clareza e ele responde melhor ainda, aleluia. O nosso Deus não sofre, glória a Deus, de tinitos, que é justamente uma doença, tinitos, que é justamente uma doença onde acontece um zumbido persistente e constante, atrapalhando ouvir com clareza. O nosso Deus não sofre de tinitos, porque Ele escuta a oração do teu povo, escuta a oração da igreja, e eu vou provar na Bíblia Sagrada, aleluia, Isaías 59, verso de número 1, segundo o salmista Isaías, segundo Isaías, ele vai dizer que o nosso Deus não está com as mãos agravadas para que não possa salvar, e não os teus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Ele escuta a oração do teu povo, ele escuta a oração da igreja. 1 João 5,14, o apóstolo do amor, ele vai dizer da seguinte forma: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa sendo da sua vontade, ele nos ouve. Olha que maravilha, igreja. Tem um Deus que escuta a nossa oração, tem um Deus que escuta o nosso clamor. Eu não sei para quem você está pedindo, eu não sei, mas se você está pedindo para Jesus, eu tenho certeza que Ele está escutando a tua voz, está escutando. Jeremias 33:3, Jeremias vai dizer: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamar a Deus, se clama, Ele responde. Isaías 29, Jeremias 29, Jeremias vai dizer, segundo a revelação do nosso Deus: e se me invocares eu irei, e se orares a mim eu os ouvirei. O nosso Deus escuta com clareza, o nosso Deus não tem problema de audição, o nosso Deus não sofre de nenhuma doença, não, porque nós clamamos e Ele ouve a igreja do Senhor. O salmista está dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu a minha voz. Igreja, se alegra, porque quem está ouvindo a sua oração é o mesmo que tem poder para te responder. Tem gente que você clama para Ele e você não tem resposta. Tem gente que você olha para Ele, conta o seu problema para Ele e parece que o negócio é pior, porque você conta o problema e o assunto do pastor Sivaldo vai se espalhar pela cidade. O negócio é desse jeito. Não confia em qualquer um, não. Quer confiança? Deposite em Deus. Quer amigo de verdade? Deposite em Deus. Eu não estou falando que você não deve confiar no homem, não. Eu até acredito que nós
nosso relacionamento. Temos que ter relacionamento com o nosso pastor, relacionamento com o nosso amigo, e tem que ter confiança, tem, mas o problema é que tem gente que está depositando a confiança em quem não é para depositar, e quando se frustra, acha que Deus tem culpa dele. Não, para com isso, meu querido, para com isso, minha querida. O problema é que você está depositando confiança aonde não é para depositar. Olha o que o salmista está dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Aleluia, é dele, meu querido. Na angústia clamei ao Senhor, é nele, é por ele. Se eu fosse você, eu adorava ele, porque ele é quem te responde, é ele que te dá bênção, é ele quem abre a porta, é ele quem cura, é ele quem renova, é ele que batiza, é ele. Adore a ele nesta noite, porque você não está adorando qualquer um, está adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Tem alguém para adorar aqui esta noite? Se tem, adore a ele agora. O salmista está cantando, e os peregrinos estão indo para Jerusalém adorar. No número 120 eles clamam e Deus ouve. No número 121 eles continuam caminhando, eles continuam em peregrinação, mas o coral continua sempre entoado. E em uma só voz eles dizem: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Aí no verso 2 o salmista diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Parece que é um diálogo de duas pessoas, parece que é uma conversa entre duas pessoas, aonde a primeira pessoa, no verso de número 1, ele diz: elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí no verso de número 2, parece que uma segunda pessoa irá responder dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que maravilhoso. A primeira pessoa ele diz: eleva os meus olhos para os montes, e faz uma pergunta dizendo: de onde me virá o meu socorro? Aí no verso de número 2 parece que alguém vai responder: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem certeza de onde vem o seu socorro e afirma com convicção dizendo: o meu socorro ele tem um destino, o meu socorro ele tem endereço, o meu socorro ele tem origem, o meu socorro ele tem uma saída, e ele não vai sair de qualquer lugar, ele vai sair do Senhor que fez os céus e a terra. Olha onde está depositada a confiança do salmista: em um homem, aleluia, não, meus queridos, em um arcanjo, também não, meus queridos, em um querubim, também não, meus queridos, mas do próprio Senhor que fez os céus e a terra. O teu milagre tem origem, o teu milagre, meu querido, ele tem endereço. Não vem de qualquer lugar, não, vem do céu. Se está pedindo de Deus, vai vir do céu. Se está pedindo milagre, vai vir do céu. Se precisa de porta aberta, vai vir do céu. Se precisa de cura, vai vir do céu. Se precisa de salvação, vai vir do céu. Se precisa de libertação, vai vir do céu. O seu milagre, ele tem um alvo. O seu milagre, ele tem destino e tem origem. O seu milagre tem endereço. Não vai vir de qualquer lugar, não. Vai vir de Deus, vai vir do céu. Se alegra hoje, cante hoje, exalte hoje, porque o teu milagre vai chegar, e vai chegar do céu, do céu, do céu, é do céu, é do céu, é do céu. Vai vir do céu. Quer ver? Davi está na caverna do Adulão, e ele está esperando, aleluia, para agregar o seu exército, homens que veniam do Oriente. Um salmo
no Salmo de número 20, verso de número 7, o salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Isso é maravilhoso, meu querido, porque tem gente que está esperando aonde não é para esperar, tem gente que está tendo expectativa aonde não é para ter expectativa, tem gente que está esperando o seu socorro, de gente que não vai dar nada para você, mas quando você espera no Senhor e sabe que é dele que vem o seu socorro, se prepara que o seu milagre é garantido. Não importa a situação, não importa o problema, o que importa é que o nosso Deus está na parada para resolver o milagre, para dar o milagre, para entrar com a aleluia providência. Esperar nele. Abacuque tem 3 capítulos. No capítulo de número 1 de Abacuque inicia orando, dizendo: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando gritar-te-ei em violência e tu não me escutarás? No capítulo de número 2, Abacuque continua orando e ele vai dizer: por-me-ei no alto da fortaleza e esperarei para ver o que Deus tem para falar comigo. No capítulo de número 3, Abacuque agora ora em forma de cântico, depois da revelação que Deus havia dado para Abacuque. A palavra de Deus nos revela que Abacuque vai pedir por um avivamento e no momento de misericórdia, para que Deus viesse lembrar do seu povo, até que então chega uma certa parte no capítulo de número 3, que Abacuque vai dizer ainda, aleluia, que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, os gados sejam arrebatados do aprisco, os campos não produzam mantimentos. Aí Abacuque vai encerrar dizendo: todavia eu alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei o Deus, aleluia. Olha que maravilhoso. Abacuque, pastor Sivaldo, ele sabe de onde vem o seu socorro e ele está adorando, está dizendo: ainda que o negócio esteja difícil, eu vou adorar o meu Deus. Ainda que o negócio não esteja fácil, eu vou adorar o meu Deus. Ainda que os babilônicos venham aí, eu vou adorar o meu Deus. Ainda que a situação não esteja fácil, eu vou adorar o meu Deus. Não sei se você está entendendo, igreja, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o salmista sabe de onde vem o socorro dele, e quem sabe de onde vem o socorro dele, ele sabe que o negócio pode estar difícil, a corda pode estar apertando, mas ele continua adorando, está dizendo: eu sei que o negócio não está fácil, mas não vou desistir, não vou desanimar, vou continuar sendo crente, vou continuar adorando, vou continuar louvando a Deus. Adore, meu querido, não entregue as pontas, não desanime, não desista também não, mas continua, aleluia. Confia no Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles continuam peregrinando. No Salmo 122, eles entoam o Salmo de Davi. Os peregrinos então, como se fosse um coral, até parece que eles tinham ensaiado, e eles começam a dizer ao leal aquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estão indo alegres, por quê? Porque não está indo para a casa de um amigo qualquer, não, eles não estão indo para a casa de qualquer pessoa, não, eles estão indo para a casa do Senhor, e eles estão alegres, porque quem é adorador tem prazer de estar na casa de Deus. Tem gente que se acostumou em estar na casa do Senhor, tem gente que
das 7 horas, ele tem que estar pronto, tem que sair de casa, porque tem que estar na igreja, é um costume dele. Mas vem para a igreja e sai da mesma forma que entrou, sai vazio, e entra vazio da mesma forma que está, porque não tem alegria, tem costume. Uma coisa é ter costume, outra coisa é ter alegria. Quem tem alegria faz com prazer, quem tem alegria faz com vontade. Quem tem alegria pode não ter a voz afinada igual o Gabriel, mas pega o microfone e canta com a alma. Quem tem alegria de estar na casa do Senhor pode não pregar como o pastor Sivaldo, pode não pregar como o Denelírio, pode não pregar como tantos pregadores renomados, mas a cada oportunidade que ele dá, ele prega com a alma, ele prega com prazer, ele prega com alegria. Por quê? Porque tem alegria de estar na casa do Senhor, tem alegria de fazer a obra do Senhor. Quer que eu te revele algo da parte de Deus aqui esta noite? Se alegra pela oportunidade que você tem hoje. Tem tanta gente que queria estar aqui nesse momento e não está. Você está aqui, então adore a Ele. Sinta alegre-se, fica alegre, porque está na presença de Deus. Não vai para a casa de Deus porque é costume, vem para a casa de Deus com alegria. Se me der oportunidade eu canto, mas se não der eu vou adorar do mesmo jeito. Se me der oportunidade eu prego, mas se não der eu vou adorar do mesmo jeito. Ah, mas tem gente que não gosta da minha roupa, não importa, adore do mesmo jeito. Mas tem gente que faz pouquinho pregador, não importa, adore do mesmo jeito. Você não está aqui por causa de A e nem tão pouco por causa de B. Você está aqui por causa de C, de quem? De Cristo Jesus. É por causa dele que você está aqui esta noite. Então a sua adoração não é para quem está à sua direita, nem tão pouco à sua esquerda. A sua adoração é para Jesus. Se tem adorador para adorar Jesus aqui nessa noite, adore a Ele. Por quê? Porque você está alegre de estar na casa do Senhor. Ai, amém, escuta na mãe. Alegre, meu querido, alegre-se. Você não está na boate, não. Você não está no Banana Café. Você não está na Copa Music House. Você está na Santa Casa de Deus. Você está na casa de papai. Na casa de papai tem segurança. Na casa de papai Deus opera. Na casa de papai Deus fala. Deus fala, Deus opera. Está na casa de papai. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No Salmo 123, verso, aleluia, de número 4, os peregrinos, eles continuam entoando e continuam exaltando a Deus, e eles vão dizer: a nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade. O salmista, neste salmo, ele vai dizer acerca da zombaria que faziam os filhos de Israel, e ele está questionando Deus, está se queixando a Deus, e está dizendo: Senhor, nós estamos fartos da zombaria, porque as pessoas olham para nós e zombam de nossa vida, e zombam de nossa alma. Eles estão tristes porque virou alvo de zombaria. Meus queridos, prestai atenção. Da mesma forma que foi com Israel, aonde sofriam alvo de zombaria, aonde aleluia, sofriam zombaria, as pessoas olhavam deles e riam, porque estavam cativos na Babilônia. As pessoas olhavam para eles e zombavam, dizendo: cadê o vosso Deus? Cadê o Deus poderoso de Israel? Cadê o Senhor Todo-Poderoso? Israel ficava triste. Salmo 137, eles vão dizer: e nós assentávamos, aleluia, às margens do rio e chorávamos lembrando de Sião. E no verso de número 2 eles dizem: e nós pendurávamos as nossas harpas no salgueiro, dizendo: não vou mais cantar, não vou mais adorar. E eles olhavam, os babilônicos olhavam para os filhos de Israel e zombavam deles, dizendo: por que vocês não cantam? Por que vocês não se alegram? Eles estavam tristes,
ou Maria, você vai passando e logo alguém vai dizendo: lá vai um crentinho para a igreja. Quantas vezes eu ainda na escola não fui chamado de pastorzinho, simplesmente porque era crente. Naquele momento eu não entendia, mas hoje eu entendo. A igreja é alvo de zombaria, a igreja é alvo de questionamentos, mas a igreja continua sendo fiel, porque a igreja que hoje é zombada, um dia vai receber o céu de glória. E aqueles que tanto zombavam, se não se arrepender, só tem destino para eles. E eu vou dizer na cara dura: é inferno mesmo, meu querido. Mas a igreja, mesmo sendo alvo de zombaria, ela continua dando, ela continua caminhando, ela continua exercitando a obra de Deus, porque não desiste. Não desista, meu querido, não desista, minha irmã. Continue marchando, não importa o que os outros dizem. Deixa eu continuar aqui nesta noite. Salmo de número 124. Deixa eu logo para o 126 para a gente encerrar. O Salmo de número 126 trata de os salmos aonde a libertação dos israelitas vai acontecer. O tema desta campanha é pregando a palavra de Deus até que Jesus volte. Ora, o salmo que nós lemos nesta noite, no verso de número 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Olha que interessante, os filhos de Israel sofreram na Babilônia, mas agora estão de volta à casa do Senhor para adorar. Mas diz a palavra de Deus que embora eles tivessem sofrido, embora eles tivessem, aleluia, derrubado lágrimas, eles iriam colher, eles iriam regar com alegria. E quando nós olhamos para este texto, aonde o tema da campanha é pregando a palavra de Deus até que Jesus volte, nós entendemos uma coisa: é uma responsabilidade na igreja pregar a palavra de Deus. Os salmistas, eles iam peregrinando e eles estavam dizendo: olha, nós sofremos, nós, aleluia, perecemos, mas nós iremos chegar com alegria. Tudo aquilo que plantamos, um dia iremos colher. A igreja de hoje, ela planta e semeia a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade. Marcos 16:15, Jesus Cristo disse: pregai o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade universal. Jesus Cristo disse: ide e pregai a toda criatura. Jesus não disse classe, não. Jesus não disse etnia, também não. Ele disse: pregai o evangelho a toda criatura, dizendo: vai pregar a palavra de Deus. Então a igreja hoje prega, porque é um dever da igreja do Senhor. Mateus 24:14, Jesus Cristo vai afirmar dizendo: e então será pregado a palavra de Deus em toda a terra, em testemunho das nações. E quando isto acontecer, então o fim virá. A igreja do Senhor, ela tem que pregar a palavra de Deus até Jesus Cristo voltar. A igreja não pode se acovardar. A igreja leal não deve ficar com medo de decreto, não. A igreja, pastor Sivaldo, não pode se acovardar de pregar a palavra de Deus. Eu entendo que devemos ter cuidado, mas pregar devemos pregar, anunciar devemos anunciar. Josué 1:9, depois que Moisés morre, Deus vai dizer para Josué: Josué, não se aparte do livro da lei, mas antes medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então teu caminho prosperará. Salmo 1, o salmista vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus?
porque a palavra de Deus ela é inspirada. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, o apóstolo Paulo vai dizer: porque toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para a exortação, para a educação na justiça, para que venha apresentar-se como obreiro aprovado diante de Deus. A igreja tem que pregar a palavra de Deus. Porque a igreja prega a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é lâmpada. Salmo 119, verso de número 105, o salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque a igreja prega a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12 vai dizer o escritor que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porque a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é vida. Mateus 4:4, Jesus Cristo diz: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus nos evita pecar. Aleluia. Salmo 119, verso 11, o salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus santifica. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é como fogo. Jeremias 23:29, a palavra de Deus vai nos dizendo: porque a palavra do Senhor é como fogo e é como um martelo que esmiuça a pedra. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é alegria. Jeremias 15:16, Jeremias vai dizer: então comi a tua palavra e ela é para mim gozo e alegria. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é como espada. Efésios 6:17 vai dizer que a palavra de Deus é espada para as nossas vidas. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é como espelho. Tiago 1:16 vai dizer, 29 vai dizer que, aleluia, o homem que ouve, mas não pratica a palavra de Deus, ele é comparado ao homem que vai diante do espelho e logo após sair do espelho, ele não se lembra mais de sua feição, porque não pratica a palavra de Deus. Porque que a igreja deve pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é doce. Ezequiel 3:3 vai dizer, aleluia, Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, enche o ventre daquilo que eu te dou, come deste rolo. Então Ezequiel vai dizer: então eu peguei o rolo e comi, e na minha boca era doce como mel. Porque que a igreja deve pregar a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor é escudo. Provérbios 35 vai dizer que ela é para as nossas vidas como escudo. Porque que a palavra de Deus deve ser pregada pela igreja? Porque em Apocalipse 3, aleluia, versículo de número 10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. A igreja que guarda a palavra de Deus, a igreja que prega a palavra de Deus, é a igreja que vai subir no arrebatamento. Não vai participar do arrebatamento se não guardar esta palavra, ela é leal. Não vai subir no arrebatamento se não viver esta palavra. A palavra de Deus nos diz que como guardaste a minha palavra da paciência, eu também guardarei da hora da tentação. Igreja do Senhor, guarde esta palavra, anuncie esta palavra, viva esta palavra. Porque quem vai participar do arrebatamento da igreja é quem tem esta palavra no coração. Não vai subir de qualquer forma, não, mas vai subir quem tem a palavra de Deus, quem vive ela, quem pratica
nela, quem edifica-se nela, quem coloca ela em prática, é a palavra de Deus. Enquanto a igreja vai estar no céu, aleluia, participando das bodas do Cordeiro aqui nesta terra, onde Cristo estará reinando. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, mas a igreja estará cantando, a igreja estará salmodiando, a igreja estará sendo servida por Jesus nas bodas do Cordeiro, porque pregou a palavra, porque viveu a palavra, porque colocou a palavra em prática. Não se envergonhe desta palavra, mas pregue ela, anuncie ela, viva ela, anuncie ela. Esta palavra, ela vai te levar para o céu. Devolva a direção para quem é de direito, a sua liberdade para a oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Deus nos chamou para pregarmos a sua palavra. Esse é o nosso dever como igreja aqui nessa terra. Que Deus continue abençoando o nosso diácono que nos trouxe essa substanciosa mensagem. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco aqui nessa noite. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam na nossa